20 tiros por minuto contra 100. Essa era a nova matemática da morte no Pacífico. A infantaria japonesa confiava em uma tática brutal, a carga banzai. O objetivo era simples: avançar com agressividade total, sobrecarregar as defesas e aniquilar o inimigo antes que ele pudesse reagir. Funcionou contra exércitos na China e no Sudeste Asiático. Mas, ao atingir as linhas americanas, o resultado foi um massacre. Porque as cargas que deveriam romper as linhas eram estraçalhadas, à primeira vista, uma investida imparável, mas na prática, uma pilha de corpos em segundos. O comando japonês não entendia a razão de tantas baixas. A resposta estava nas mãos de cada soldado americano. Eles possuíam algo único no mundo naquela época. Os Estados Unidos foram os primeiros a equipar toda a sua infantaria com fuzis semiautomáticos. No início, os japoneses sentiram terror. Depois, buscaram respostas. O que ambos os lados descobriram elevou a guerra no Pacífico a um nível inédito de horror. Tudo começou com uma pergunta desconfortável após a Primeira Guerra Mundial. Planejadores militares questionaram o atraso tecnológico. Por que os soldados ainda usavam fuzis que funcionavam como armas de 50 anos atrás? Nos campos da França e da Bélgica, metralhadoras e artilharia dominavam tudo. Enquanto isso, o soldado comum ainda precisava puxar o ferrolho manualmente para cada disparo. Era um processo lento, era um processo mortal. No quadro, o fuzil M1903 Springfield. Ele era confiável, mas lento demais para o combate moderno. Os americanos decidiram que precisavam de algo superior. O objetivo era claro. Eles queriam um fuzil que disparasse a cada pressão no gatilho, sem alavancas, sem perda de tempo. Eles buscavam poder de fogo individual, algo que desse a um único homem a força de uma metralhadora, mas sem o peso excessivo ou a necessidade de uma equipe de operação. O desenvolvimento foi longo, mas o resultado mudaria o curso da história. O soldado não era mais apenas um atirador, ele era uma unidade de disparo rápido. Ouvia-se apenas o som seco dos clipes de munição saltando das armas. A era do ferrolho manual tinha acabado. 1919. O exército dos Estados Unidos iniciou oficialmente uma busca por um novo armamento. Rifles semiautomáticos não eram uma novidade absoluta na época. Empresas como Remington e Winchester já vendiam esses modelos para caçadores desde o início do século XX. Por que o exército não usava a tecnologia existente? A resposta era simples. O problema estava na munição exigida pelos militares. Eles insistiam no uso do cartucho .3006 Springfield. Havia motivos estratégicos para manter esse padrão. O projétil era letal em distâncias extremas, ele atingia o alvo com força total e o governo possuía estoques gigantescos acumulados durante a Primeira Guerra Mundial. Mas o .3006 criava barreiras de engenharia quase intransponíveis. A munição gerava pressões internas altíssimas na câmara, a carga de pólvora era pesada demais. Qualquer rifle projetado para disparar esse calibre de forma automática precisava suportar esse estresse físico sem se despedaçar. À primeira vista, a solução parecia fácil, mas na prática era um pesadelo técnico. Os modelos comerciais da era não aguentavam o impacto. Eles disparavam cartuchos fracos, feitos para caça de curto alcance. Sempre que um projetista tentava criar um sistema forte o suficiente para a munição militar, o rifle ficava pesado demais. Um soldado não conseguia carregá-lo no campo de batalha. A França já tinha tentado resolver isso durante o conflito. O resultado foi o rifle RSC 1917. Produziram 86 mil unidades. No registro visual da época, nota-se, a arma era longa demais e desajeitada. O sistema de gás do rifle francês acumulava resíduos rapidamente. A arma travava após apenas 100 disparos. Os soldados franceses detestavam o equipamento. Muitos bloqueavam o sistema de gás propositalmente para transformar o rifle em um modelo de ferrolho manual comum. No início da década de 20, o consenso era absoluto. Um rifle semiautomático confiável com munição de alta potência era considerado impossível. Mas tudo mudou quando John Garand chegou a Springfield Armory em 1919. Ele adotou uma abordagem diferente de todos os outros. Garand desenvolveu um sistema operado por gás, desenhado especificamente para absorver o impacto de um cartucho potente. O processo era mecânico e preciso. Ao disparar, uma pequena parte dos gases da pólvora era desviada por um orifício. Esses gases entravam em um cilindro localizado abaixo do cano. Ouve-se o som do mecanismo em ação.
Os gases empurravam um pistão conectado a uma haste de operação. Essa haste movia o ferrolho para trás, expulsava o estojo vazio e colocava uma nova bala na câmara. O sistema distribuía a energia de forma controlada. Isso impedia que qualquer peça individual sofresse um desgaste excessivo. John Garand resolveu o problema técnico que derrubou todos os engenheiros antes dele. Assim, o rifle moderno começou a ganhar forma. 1932. Esse foi o ano em que o destino do armamento americano quase mudou de rumo. O exército dos Estados Unidos cogitou abandonar o calibre 30-06. O substituto seria o 276 Pedersen. Por que trocar um calibre consagrado? A resposta era técnica. O Pedersen era mais leve, tinha menos pressão e o recuo era reduzido. No protótipo de Garand, isso permitia 10 cartuchos no carregador em vez de apenas 8. À primeira vista, uma evolução lógica. Mas na prática, a logística barrou a inovação. O chefe do Estado-Maior do Exército vetou a mudança. O motivo era simples: os estoques de munição 30-06 eram gigantescos. John Garand foi forçado a recuar. Ele teve que redesenhar todo o fuzil para aceitar a munição antiga e mais pesada. Essa decisão reduziu a capacidade da arma. O clipe caiu de 10 para 8 tiros. Ouve-se o barulho metálico do ferrolho sendo ajustado. Foram anos de testes e refinamentos constantes. 9 de janeiro de 1936. Nesta data, a arma foi formalmente adotada como US Rifle, calibre 30 M1. Foi um marco global. Pela primeira vez, uma grande potência militar padronizou um fuzil semiautomático como arma principal de infantaria. Existe um debate persistente sobre a pronúncia do nome. O correto é Garand, em homenagem ao criador canadense. No entanto, muitos preferem chamar de Grand. Manteremos a pronúncia original Garand para evitar conflitos técnicos. Mas o que tornava este fuzil um equipamento único? A resposta está em escolhas de design deliberadas e rígidas. O ponto mais icônico era o sistema de alimentação por clipe em block. Os oficiais de alta patente rejeitaram carregadores descartáveis externos. Eles tinham 2 medos específicos. Primeiro, os soldados perderiam os carregadores no campo de batalha. Segundo, o bocal aberto do carregador facilitaria a entrada de lama e sujeira no mecanismo. Na filmagem, nota-se, o mecanismo é fechado e robusto. Para resolver o problema, Garand criou um depósito interno fixo. O sistema funcionava com uma peça metálica que segurava as munições e entrava inteira na arma. Não havia margem para erro. Assim, nasceu a silhueta inconfundível do M1. Os eventos aceleraram a produção. O mundo estava prestes a entrar em guerra. Um clipe de aço estampado em formato de U. Esse componente simples segurava 8 cartuchos empilhados verticalmente. Para carregar, o soldado travava o ferrolho aberto e inseria o clipe pelo topo da arma. Era necessário pressionar o metal para baixo até ouvir o encaixe. Depois, bastava puxar o ferrolho levemente para trás e soltá-lo. O mecanismo avançava com força, empurrando o primeiro projétil para a câmara. Durante o combate, o ferrolho trabalhava sozinho após cada disparo. Ao disparar o 8º e último projétil, o sistema ejetava o clipe vazio para cima. O som era inconfundível. Ouve-se o ping metálico agudo contra o solo. O ferrolho travava aberto imediatamente. Era o sinal visual e sonoro de que o fuzil estava vazio e pronto para um novo carregamento. O peso da arma era um problema real. Vazio, o rifle pesava cerca de 4,3 kg. Com o clipe cheio, a bandoleira de couro e a baioneta acoplada, o conjunto chegava a 5 quilos. Os soldados odiavam o peso extra nas marchas longas. Um veterano relatou sua reação ao receber a arma pela primeira vez. Meu Deus, isso é pesado. O exército sabia dessa limitação antes mesmo da guerra estourar. O M1 era considerado grande e desajeitado para funções de apoio. Motoristas, artilheiros e radiooperadores precisavam de algo menor. Por isso, os militares desenvolveram a carabina M1, uma versão muito mais leve. Mas o peso do Garand tinha uma justificativa técnica e mortal. Qual era a vantagem real de carregar tanto peso? A resposta estava no volume de fogo. Um soldado treinado disparava entre 40 e 50 tiros precisos por minuto a 270 metros de distância. À primeira vista, parecia apenas um rifle comum, mas na prática era uma força devastadora. Compare isso com um rifle de ferrolho manual que entregava no máximo 15 tiros no mesmo tempo. O M1 Garand oferecia o triplo da cadência de tiro prática.
Quando o combate começava, essa diferença decidia quem sobrevivia. O batismo de fogo aconteceu durante a invasão japonesa nas Filipinas. Ali, a reputação da arma nasceu. Soldados japoneses capturados faziam a mesma pergunta aos interrogadores americanos. Eles queriam saber como os Estados Unidos podiam dar uma metralhadora para cada soldado de infantaria. Na filmagem da época, nota-se, a cadência de tiro americana não parava. Os japoneses estavam convencidos de que enfrentavam armas automáticas de elite. Eles não acreditavam que eram apenas fuzis semiautomáticos nas mãos de soldados comuns. O volume de balas era constante e esmagador. Relatórios enviados ao Departamento de Guerra confirmaram o impacto psicológico nos inimigos. O M1 Garand não era apenas uma arma, era uma vantagem tecnológica absoluta no campo de batalha. O rifle M1 Garand funcionava sem falhas mecânicas em condições reais de combate. Poeira e lama de trincheiras não travavam o mecanismo. Relatos confirmam, algumas armas operaram por 7 dias seguidos em ação constante, sem receber qualquer limpeza. Por que a infantaria japonesa perdeu sua vantagem tática? O motivo era o volume de fogo. Antes, as táticas de banzai funcionavam contra fuzis de ferrolho, mas agora, cada soldado americano disparava 3 vezes mais rápido. A logística, porém, criou um obstáculo crítico nas Filipinas. Havia munição .3006 em abundância. O problema era outro. Faltavam os clipes metálicos de 8 tiros. Sem os clipes, a munição era inútil para o disparo semiautomático. Os soldados carregavam 160 cartuchos cada, mas não tinham onde encaixá-los. A solução era improvisada e perigosa. Os combatentes precisavam retirar as balas de pentes de 5 tiros do antigo Springfield. Depois, inseriam cada cartucho manualmente nos clipes do Garand. Eles faziam isso um por um, muitas vezes enquanto recebiam fogo inimigo. No vídeo, observa-se: o movimento é lento e exige precisão sob estresse. Foi uma falha de suprimento que agravou uma situação já desesperadora. Quando o problema logístico foi resolvido, o M1 mostrou sua força total. Mas a arma tinha peculiaridades físicas. A mais famosa era o polegar de Garand. Como ocorria o acidente? Se o soldado posicionasse a mão de forma errada ao carregar, o ferrolho saltava para frente com violência. O metal atingia o dedo com força suficiente para esmagar tecidos e quebrar ossos. Ouve-se o estalo metálico seco do ferrolho fechando. Na prática, isso raramente acontecia no calor da batalha. No entanto, nos campos de treinamento, o erro era comum o suficiente para se tornar uma lenda entre as tropas. Os recrutas aprendiam a técnica correta de 2 formas. Ou ouviam a instrução, ou sofriam uma lição física extremamente dolorosa. Geralmente, uma única vez era suficiente para nunca mais repetir o erro. O ritmo do combate mudou para sempre. 8 cartuchos no carregador. Esse era o limite. O soldado disparava 4 ou 5 vezes durante o combate. Depois, buscava cobertura. Ele precisava de uma carga completa para avançar com segurança. Mas o M1 Garand apresentava um problema crítico: a recarga parcial. Era difícil saber exatamente quantas balas restavam no fuzil. Não havia um indicador visual. Adicionar munição a um clipe que ainda tinha cartuchos era quase impossível no calor da batalha. O soldado enfrentava 2 escolhas ruins. Ele podia ejetar o clipe manualmente, perdendo os cartuchos restantes no chão, ou podia disparar o resto da munição para esvaziar a arma propositalmente. Isso desperdiçava balas preciosas. Pior, revelava sua posição exata para o inimigo. Na filmagem de treinamento, nota-se: o soldado precisa de ambas as mãos e muita calma para inserir munição extra. Sob fogo cruzado, essa técnica era impraticável. O tempo de reação era nulo. E então existia o famoso som metálico, o ping. Por que o som do clipe ejetando causava tanto debate? Soldados acreditavam que o inimigo esperava por esse ruído. Seria o sinal de que o americano estava indefeso. Mas a realidade no campo era diferente. Em um campo de batalha aberto, o barulho era ensurdecedor. Explosões, gritos e rajadas de metralhadora abafavam qualquer som metálico. Veteranos afirmam que era impossível ouvir o ping a mais de 2 metros de distância. O barulho do combate engolia tudo. Mas, nas selvas do Pacífico, as regras mudavam. O combate acontecia a poucos metros de distância. A visibilidade era 0. Ali, o silêncio era uma arma. Um veterano descreveu a cena: o som do clipe saltando da arma. Logo em seguida, o inimigo surgia da vegetação com uma baioneta calada.
A distância era medida em passos, não em metros. O ping tornava-se uma sentença de morte. Por isso, os fuzileiros navais mudaram a tática. Eles passaram a operar em duplas ou trios. Enquanto um homem recarregava, o outro mantinha o fuzil pronto. A cobertura mútua era a única garantia de sobrevivência. Existem relatos de soldados que tentavam enganar o inimigo. Eles jogavam um clipe vazio contra uma pedra para simular o barulho da ejeção. O objetivo era atrair o adversário para fora do esconderijo. Apesar da fama da história, há poucas evidências documentadas de que essa tática funcionasse com frequência. O M1 Garand era uma arma potente, mas seu design exigia disciplina absoluta. 1942. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos mantinha uma postura conservadora sobre o armamento. Os líderes temiam que o fogo rápido incentivasse o desperdício de munição, acreditavam que a cadência elevada destruiria a disciplina de tiro dos soldados. Por que os oficiais resistiam tanto? A resposta era o medo de soldados despreparados, mas a prática no campo de batalha derrubou a teoria. À primeira vista, o fuzil M1 Garand era apenas uma opção técnica, mas na prática, ele se tornou uma obsessão de sobrevivência. Marines que desembarcavam com os antigos M1903 de ferrolho começaram a agir por conta própria. Eles entravam escondidos em acampamentos do exército para negociar trocas. Alguns simplesmente pegavam rifles M1 deixados sem vigilância e abandonavam seus Springfields para trás. O fuzil mudou a tática de montanha. Os fuzileiros usavam intensamente o lançador de granadas M7 acoplado ao Garand. Em terrenos íngremes, as granadas de bocal limpavam defensores em posições protegidas. No vídeo, percebe-se a eficácia. Projéteis atingiam alvos que o tiro direto não conseguia alcançar. Não havia margem para erro. Agora, o outro lado da linha de frente. O que os japoneses traziam para o combate? Entender o equipamento deles explica por que o Garand virou um pesadelo para o Império. O Japão iniciou a guerra com o Arisaka Tipo 38. O projeto era de 1905. O calibre era o 6,5 por 50 milímetros. O tamanho da arma era um obstáculo. Com quase 1,30 m de comprimento, era um dos fuzis mais longos de todo o conflito. O recuo do disparo era praticamente inexistente. Isso facilitava o treinamento de recrutas sem experiência, mas sacrificava o poder de parada. O Tipo 38 utilizava um carregador interno de apenas 5 cartuchos. A cadência de tiro era lenta. Os eventos aceleraram e o Japão ficou para trás. O Tribunal do Campo de Batalha deu a sentença: 15 disparos por minuto. Esse era o ritmo de um atirador treinado operando o ferrolho e os pentes de carregamento. Em situações extremas, um soldado japonês conseguia forçar 30 tiros no mesmo intervalo. Mas o campo de batalha na China, durante os anos 30, expôs uma falha crítica. Por que o calibre 6,5 mm falhou? A resposta é simples: ele não tinha força suficiente. Comandantes japoneses relatavam que o projétil era superado em todos os aspectos. A metralhadora pesada tipo 92 da própria infantaria japonesa usava munição 7,7 mm e causava muito mais dano. Ao mesmo tempo, os nacionalistas chineses revidavam com o cartucho 7,92 Mauser. À primeira vista, o calibre antigo parecia funcional, mas na prática, ele era fraco demais para a guerra moderna. Balas mais pesadas ofereciam maior alcance e perfuração superior. Elas permitiam o uso de munições especializadas. Incendiárias, perfurantes e traçantes funcionavam muito melhor em calibres maiores. Em 1939, o Exército Imperial introduziu o Arisaka Tipo 99. Ele utilizava o cartucho 7,7 por 58 mm. O rifle era mais curto, mais compacto. No quadro, um soldado consegue manobrar a arma com facilidade em espaços apertados. A nova munição entregava 18% mais energia na boca do cano. O Tipo 99 trouxe inovações técnicas reais. Ele foi o primeiro rifle militar da história com a alma do cano cromada. Na filmagem, nota-se o brilho do revestimento interno. Isso protegia o metal contra a corrosão extrema das selvas do Pacífico. A vida útil do cano aumentou drasticamente no clima úmido e hostil. A arma incluía acessórios incomuns. Um monopé de arame dobrável ajudava na estabilidade do tiro deitado. O detalhe mais estranho era a alça de mira para defesa antiaérea. Ela possuía abas laterais dobráveis para calcular o deslocamento de aviões em voo. O recurso era pouco prático no combate real.
Derrubar um caça com um rifle de ferrolho era quase impossível. No entanto, o acessório revela o estado psicológico do comando japonês. Eles temiam a superioridade aérea aliada antes mesmo do conflito global começar. Mas aqui, o Japão criou uma armadilha logística para si mesmo. A transição para o novo calibre nunca foi finalizada. As fábricas continuaram produzindo o modelo antigo e o novo simultaneamente. No campo de batalha, coexistiam o tipo 38 e o tipo 99. Isso gerou um caos absoluto nos suprimentos. Unidades diferentes exigiam munições que não eram intercambiáveis. O erro logístico foi fatal. Assim, o exército imperial marchou para a guerra carregando 2 problemas diferentes em cada mochila. 2 munições diferentes em uma única linha de frente. Durante toda a guerra, o exército japonês operou com 2 calibres incompatíveis simultaneamente. As unidades de suprimento enfrentavam um caos logístico. Os fuzis pareciam idênticos à distância, mas disparavam projéteis que não podiam ser trocados entre si. O Japão planejava a substituição total do modelo antigo. O objetivo nunca foi alcançado. Com o avanço do conflito, a qualidade da fabricação desmoronou. No vídeo, nota-se, os fuzis produzidos entre 1944 e 1945 usavam aço de baixa qualidade. As melhorias técnicas desapareceram. O revestimento de cromo nos canos foi descartado. O acabamento era áspero. Soldas brutas ficavam expostas. Era possível observar a derrota do Japão apenas analisando as armas que saíam das fábricas. Mas a diferença entre os soldados americanos e japoneses ia além do metal e da pólvora. Por que o Japão insistia em táticas arriscadas? A resposta estava na doutrina. Eles seguiam o Seishin Kyoiku. À primeira vista, apenas treinamento militar, mas na prática, uma educação espiritual baseada no antigo código Bushido. A filosofia era rígida, a força de vontade superior e a dureza mental venceriam qualquer desvantagem material. Os comandantes japoneses basearam essa conclusão na guerra contra a Rússia em 1904. Naquela época, venceram um exército maior e melhor equipado usando agressividade pura. O espírito de luta tornou-se o pilar central da infantaria. O foco não era o poder de fogo. Para o comando japonês, o ápice do combate era a carga de baioneta. Todo o sistema de treinamento girava em torno dessa ideia. Os exercícios de baioneta eram exaustivos. O objetivo era psicológico, transformar o recruta em um agressor cego. O soldado deveria ignorar as balas para encurtar a distância e matar o inimigo manualmente. Não havia margem para defesa. Isso explica o design do fuzil tipo 38. Ele era longo por um motivo técnico. Com uma lâmina de 16 polegadas acoplada a um fuzil de 50 polegadas, o alcance era imbatível. O soldado ganhava uma vantagem física direta no corpo a corpo. No quadro, uma arma que funcionava como uma lança moderna. O sistema inteiro foi otimizado para o combate manual. O Japão não confiava na tecnologia, eles confiavam no aço e na disposição de morrer. Mas isso era apenas o começo do desastre.